Oi pessoal, eu sou a Thaís do blog Vida Organizada e hoje eu vim gravar o vídeo com os livros que eu li em junho. No geral eu não li muitos livros em junho, porque foi um mês atípico. Eu estava de aviso prévio no meu outro trabalho até o dia 18, então eu não tive muito tempo, se é que vocês me entendem, né? E não consegui ler muito, então esses livros eu li praticamente depois dessa data. Eu li acho que um ou dois antes só, enfim. E por que eu demorei pra gravar esse vídeo? Eu tinha gravado esse vídeo, eu já tava super contente com ele. Só que daí quando eu fui passar pro computador, deu algum erro na transmissão dos dados. E quando eu fui conferir, já tava tudo muito ruim, assim, sabe, no vídeo. Tava meio... cortava algumas partes, acelerava em outras, eu não sei o que aconteceu, foi algum problema de... sei lá, de configuração, não entendo direito ainda. Eu vou ficar melhor nisso, tá bom, pessoal? Mas enfim, estou gravando outro agora e espero que fique tão legal quanto o outro. Tinha ficado muito legal, mas tudo bem. Vou falar sobre os livros que eu li em junho. Eu li 6 livros em junho, tá bom? E vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro livro que eu li foi este livro aqui, As Cartas de John Lennon, do Hunter Davis. Ele também está no livro de Book Haul de junho, porque eu comprei na liquidação da Livraria Cultura, né? Ainda tá com o selinho aqui. Eu li este livro maravilhoso, tá bom? Que é um livro que eu recomendo pra todo mundo que é fã de Beatles. Eu mesma me surpreendi, porque assim, eu tenho muita coisa dos Beatles, mas muitas coisas. Eu tinha fã-clube quando eu era adolescente, então eu li muito já. Eu não achava que eu pudesse me surpreender com um livro dos Beatles. Eu comprei... assim, eu queria ler esse livro, mas confesso que eu comprei porque ele tava na promoção, porque ele era caro, ele era mais de 50 reais. E assim, estão lançando tantos livros dos Beatles que não dá pra gente comprar todos, né? Esse aqui eu realmente vacilei de não ter comprado antes, porque é do Hunter Davis, que é um biógrafo dos Beatles, né, que é muito bom. Ele escreveu uma biografia nos anos 60. Aliás, eu até tenho ela aqui, ó. Que é este livro aqui, que é uma biografia dos Beatles, a vida dos Beatles, que na época era a única biografia autorizada, é bem velhinho, comprei há muitos anos este livro aqui. Mas o Hunter Davis ele é super especial, né? E aí eu comprei este livro aqui, que é As Cartas de John Lennon, e eu comecei a ler e eu fiquei muito emotiva com o John Lennon enquanto eu tava lendo. Eu demorei mais ou menos uma semana pra ler ele inteiro, eu li à noite, assim, e eu ficava fechando o livro e suspirando, porque tem umas coisas muito lindinhas, gente. Tem cartas do John de quando ele era criança, tipo, que ele mandava pra tia dele agradecendo o presente que ele ganhou de Natal. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Tem aqui a cartinha. E como que é o formato desse livro? É assim, o Hunter Davis, ele consultou pessoas ao redor do mundo, conhecidas, os Beatles ou não, fãs, que tivessem cartas do John. E ele compilou todas aqui. Aí como é? Ele coloca assim a fotinho do bilhete ou da carta, tá? Aí ele faz uma contextualização da coisa toda. Nessa época, John estava na escola e seu pai já tinha saído de casa, blá blá. E embaixo ele coloca a tradução. Então assim, é muito legal, porque a gente vê a letrinha do John, vê os desenhos que ele fazia e fica sabendo o contexto. Aqui, olha, uma cartinha que ele escreveu pra Cynthia, que foi a primeira esposa dele, né? Gente, eu te juro, eu fiquei lendo esse livro achando incrível como eu não conhecia coisas do John. E assim, os capítulos são organizados por temas. Então tem assim, família, Hamburgo, problemas com Paul, a época que a Yoko aparece, a época que o pai dele volta, família e amigos, a época da bitomania, que ele respondia muitas cartinhas de fãs, né? Eu achei bem legal. Então tem muita coisa. Pra mim o que é mais legal é ver a própria caligrafia dele. Particularmente eu gosto muito da letra do John. Não sei se dá pra ver, vai ficar meio fora de foco. Mas... e as cartas que ele escrevia, gente, tem umas coisas que você... então, cartas pro Stu, cartas que ele escrevia pra jornalistas falando na época que ele tava na Índia fazendo meditação com os Beatles, umas cartas muito legais. E o que é legal, mais lá pra frente, na década de 70, quando ele ficou um pouco recluso, né, que ele começou a cuidar do filho dele, o Sean, tem muitas coisas que não são cartas, mas são bilhetinhos de coisas que a empregada tinha que comprar, sei lá quem que era que trabalhava pra ele. Então tem aqui, assim, listas, né, comprar, tipo...
removedor de esmalte, comida pro gato, milho na espiga. Aí ele coloca assim, leve o colchão do Chan de volta para o quarto dele ainda hoje. O cachorro me acordou a noite inteira. Gente, é muito engraçado, assim, ver o cotidiano dele, sabe? Os micro problemas da vida do John. Então, puxa, foi muito bacana. Eu não achei que eu pudesse me surpreender com o livro dos Beatles de novo. E eu li esse livro aqui e fiquei muito inspirada. Fiquei ouvindo o Anthology do John a semana inteira. Fiquei imersa mesmo, sabe? Chorei várias vezes lendo o livro. Pra quem é fã, gente. Então, assim, recomendadíssimo As Cartas de John Lennon. Depois, eu li este livro aqui que eu já tinha começado a ler antes, mas eu tinha meio que abandonado, porque eu não tinha gostado muito, que é Psicologia para Criativos, do Frank Bersbach. Ele é alemão, eu creio, pelas referências que ele faz no livro, né? Então é um livro, dicas e sugestões de como manter a originalidade e sobreviver no trabalho. Como eu trabalho muito com criação, né, eu escrevo, eu produzo, faço algumas coisas de arte, eu gosto de música, enfim, eu sou publicitária, então eu tenho muito essa onda criativa na minha cabeça. E eu sempre tive um pouco de dificuldade de lidar com isso, porque eu sou muito visual, então eu trabalho com mapas mentais, no meu outro trabalho eu não tinha muita liberdade para lidar com isso, então eu comprei esse livro para ler, para ver se me dava algumas dicas. No geral é um livro muito legal. Porém, eu esperava, assim, é um livro de psicologia, certo? Eu esperava um grau de profundidade um pouco maior. E ele tá mais... Assim, eu não considero ele como um livro de autoajuda, tá? Ele não é muito superficial, mas também não tem a profundidade que eu queria. Então, assim, por exemplo, olha, ele fala assim... Vou dar uma olhada no índice para orientar vocês. O capítulo 1, ele fala sobre a criatividade... Quais os benefícios da criatividade, como os artistas lidam, daí sobre o trabalho em si, como a gente lida com a nossa energia, como a gente lida com o tempo de forma prática, como a gente está ocupado e a gente não aprende a dizer não, coisas que eu já falo no próprio blog mesmo, então pra mim já nada disso é novidade. Depois ele fala como que a gente trabalha por conta própria, como a gente trabalha pros outros, só que não tem nada demais. Então, por exemplo, nesse capítulo que é trabalhar por conta própria, ele fala... tem que ter autodisciplina. Quando você não estiver bem humorado, dê uma volta na rua. E assim... Eu esperava um pouco mais por ser um livro de psicologia, só isso. Mas é um livro bom, ele é bonito. Olha, os capítulos são separados assim por imagens. Ele é em duas cores também, no azul e laranja o texto. Tá, ele não tem imagens no geral, né? Nem precisa, mas... É isso, eu achei um livro bem bonito, o papel bem... gostoso, mas o conteúdo em si eu achei fraco, por ser um livro que custou caro, se eu não me engano foi R$80, sabe? Eu comprei com altas expectativas, demorei um tempo, eu namorei ele um tempo na livraria até comprá-lo finalmente, e assim, podia ser melhor, só isso, não é ruim, mas podia ser melhor. Aí depois eu li um livro que eu também comprei em junho na revistinha da Avon, que foi este aqui, que é Casa Organizada o Ano Todo, né? Foi um livro de organização que não tá tendo muito livro de organização nas livrarias, né? Eu já li todos que já lançaram, então... E aí saiu este aqui. O texto é de uma moça chamada Beth Monta, tá? Ele é vendido pela revistinha da Avon, custou acho R$9,90, se eu não me engano. E eu comprei mais porque é um assunto que me interessa, né? Do blog e tudo mais. Apesar de ser um livro fininho, vejam, bem fininho, tá? Parece uma revistinha, dá pra você ler em um dia. Ele tem aquelas dicas básicas, então assim, se você não tem muito dinheiro pra comprar algum livro sobre organização mais caro e quer ter um livro único com as dicas mais básicas, de todas mesmo, assim, é um bom livrinho, viu? Ele me surpreendeu. Ele fala de rotinas, ele fala de cada cômodo, dá algumas dicas, tem aquelas dicas básicas mesmo, sabe? Como dobrar lençol com elástico, coisas que, gente, são muito básicas, mas que às vezes a gente não sabe, né? Então, assim, ó, a lista completa de coisas pra você ter na sua cozinha, como organizar a geladeira, quer ver? Vamos ver o que mais que tem de interessante. Tem aquelas dicas de como que lava cada tipo de roupa. Gente, nada que não tenha numa Wikipédia da vida, mas... Entendeu? Tudo num livrinho só pra gente
lê em uma sentada, fala de contas que a gente tem que guardar. Ah, no final, bem legal, tem uma espécie de um cronograma de limpeza da casa, uma coisa que eu tenho no blog, se vocês se interessarem, mas aqui é uma visão diferente. Então fala que limpar o banheiro uma vez por semana, limpar a cozinha uma vez por semana, é bem simples, tá? Mas vale a pena, eu gostei, me surpreendeu esse livro. Depois eu li este livro aqui, o Confissões Online, da Iris Figueiredo, que é uma fofa, ela até me adicionou no Instagram. Esse livro, eu tive um mix de emoções quando eu li ele. Eu comprei, tá? Eu não conhecia o trabalho da Iris, falha minha, porque ela é super conhecida, né? Nesse mundo virtual. Eu comprei porque o subtítulo do livro é Bastidores da Minha Vida Virtual. E pelo que eu li era que a menina, ela tinha... A história do livro é a seguinte, é uma menina que ela sofre bullying na escola, tá? E daí ela cria um canal de vídeos no YouTube, e daí depois que ela posta um determinado vídeo lá, ela fica famosa e a vida dela muda de várias maneiras, né? Então eu comprei mais por isso, porque pela identificação, por ter um blog, querer ler sobre os microproblemas de blogueiros e tudo mais, né? Mas o livro ele não fala tanto disso, tá? Ele fala mais da história da menina mesmo, então eu que tive a impressão errada quando eu comprei. Aí, enquanto eu lia o livro, eu comecei a ficar meio brava com essa protagonista, porque eu achei ela super egoísta. Eu falei, gente, essa menina... Tipo, ela tá brava porque a mãe dela fez ela arrumar a casa, ela tá dizendo que a mãe dela ela acha que ela é empregada. Eu falei, puta menina egoísta, sabe? Várias coisas. Ela fica brava porque ela vai deixar de fazer um intercâmbio porque a irmã vai casar. Então o tempo inteiro ela só pensa nela, assim. Eu fiquei... Nossa, tinha a hora que eu fechava o livro e falava, gente... E a câmera tinha parado de gravar. Então, chegou um momento que eu fechava o livro e falava, não aguento mais essa menina. Só que aí, olha só que interessante, e aí que, nossa, palmas pra Iris, viu? Ela conta o que aconteceu com ela. Eu não vou contar, porque seria spoiler, né? Mas aí, a partir do momento que você sabe o que aconteceu com ela, você começa a entender por que ela é assim. E no final das contas, você percebe que todo mundo tava julgando ela por essa impressão que ela passa, e eu mesma fazia parte desse grupo, né, de julgar sem saber o que tá acontecendo. E putz, nossa, daí a coisa mudou completamente de figura. Então eu me senti uma idiota, tá, por tê-la julgado sem conhecer a história dela, e foi uma grande lição, porque a gente costuma fazer isso, né, na vida real mesmo, né? A gente costuma julgar as pessoas pelo pouco que a gente conhece delas e não sabe o que tem por trás. E no geral um bom livro, tá, pra esse público adolescente, jovem, adulto, assim, porque fala de problemas, então fala de intercâmbio, fala do casamento da irmã mais velha, ela tem uma amiga que sofre de distúrbios alimentares, então esse tema é abordado no livro, ela mesma sofre bullying. Então, gente, ó, é um bom livro, viu? Gostei muito, Iris. Parabéns, viu? Depois eu li também este livro aqui, que é o Iron Man, a biografia do Tony Iommi, Minha Jornada com o Black Sabbath. Tony Iommi, pra quem não viu outro vídeo, que eu já falei um pouquinho sobre esse livro no Book Haul. Pra quem não viu o outro vídeo, o Tony Iommi, ele é o guitarrista do Black Sabbath, tá bom? O fundador da banda, um dos, né? E ele é o meu preferido da banda, adoro o Ozzy, adoro o Dio, adoro todo mundo, mas o Tony Iommi é o cara que eu mais gosto. E eu já queria ler esse livro há muito tempo, então quando eu fui na Livraria Cultura decidida a comprar vários livros de presente pra mim depois da minha rescisão, ele foi o primeiro que eu peguei, assim, que eu já queria faz tempo. E o que eu posso dizer, assim, o livro é muito gostoso de ler. Eu li muito rápido, apesar de ele ser grandinho, ele tem acho que 400 páginas. 398 páginas. Apesar dele ser grandinho, eu li ele muito rápido porque os capítulos são curtos e a leitura é bem fluida. É como se fosse o próprio Tony mesmo conversando com a gente e contando a história. Então é muito legal, porque daí ele começa contando a história dramática dele, que ele... Não sei se vocês conhecem, mas o Tony Iommi, ele perdeu os dedos não sei se é a mão direita, acho que é. Ele perdeu, assim, a pontinha desses dedos aqui, e ele é guitarrista, né? Então ele conta como aconteceu isso, que na verdade ele já tinha uma banda na época, tava indo super bem, e ele trabalhava numa fábrica, sei lá do que.
E ele foi almoçar em casa, ele falou pra mãe dele, eu não vou mais trabalhar, hoje é meu último dia, quero sair, eu vou viver de música mesmo. Não tô querendo nem voltar agora à tarde. Daí a mãe dele falou, não, saia com dignidade, pelo menos, vai trabalhar, né, o seu último período, faz bonitinho, sai de portas abertas, aquela coisa que a gente já sabe, né. E daí quando ele foi trabalhar à tarde, uma senhora que trabalhava lá na mesma área que ele, se não me engano, que operava as máquinas, tinha faltado. Então ele que nunca tinha operado máquina, colocaram ele lá pra operar a tal máquina. E aí a máquina, pá, guilhotinou o dedo dele, no último dia de trabalho, que tristeza. E daí ele ficou super deprimido, porque ele falou, acabou, nunca mais vou tocar, não tem a ponta dos dedos, ficava, tipo, ficou o osso, assim, entendeu? Era um negócio meio bizarro. Aí até que um cara que era um gerente dessa fábrica que ele trabalhava, foi até a casa dele e falou assim, olha, Tony, eu fiquei sabendo de um guitarrista de jazz que não tem os dedos, sei lá, não tem a pontinha dos dedos que nem você, e o cara colocou umas próteses artificiais e toca hoje, olha aqui o disco dele. E daí o Tony ficou super empolgado e falou, putz, há esperança pra mim, né? Então ele começou a ir atrás de prótese, ele mesmo inventou uma com um pedaço de couro e tudo mais, só que desgastava, daí pegava no osso. Mas assim, ele superou, né? E daí ele inventou um estilo mesmo de tocar guitarra mais pesado. Puxa, é muito legal a história dele. Aí conta como ele conheceu o Ozzy, o Bill e os outros caras, né, ao longo, né, da história do Black Sabbath. Ele conta as aventuras dele, mas no geral, achei que ele é bem político, assim, pra falar de coisas... Peraí, deixa eu tentar arrumar um pouco o foco, acabei de ver que tá meio ruim aqui. Bom, enfim. Ele é bem político, assim, pra falar de coisas do Black Sabbath mais polêmicas, tipo a saída do Ozzy, a briga que teve da Sharon com o pai dela, que era o empresário do Black Sabbath, a saída do próprio Dio, né, depois ele volta, mas a saída dele foi meio polêmica, ele saiu pra fazer a carreira solo meio que sem avisar o pessoal do Sabbath, enfim. Ele é bem político, porque assim, ele é um cara legal, tá bom, gente? Então ele não quis queimar filme com ninguém. Eu acho muito engraçado como as tiradas que eles tinham com o Ozzy, né? E tem uma coisa muito engraçada que aconteceu, que falou que eles, quando eles começaram, né, com a banda, com o Black Sabbath já, que eles compraram uma van velha lá pra eles viajarem e só o Tony tinha carta, então ele tinha que ir dirigindo pra lá e pra cá, né? E daí eles sempre deixavam o Ozzy na rua errada, então vinha todo mundo dormindo depois do show, né? E tinha uma rua que era muito parecida com a rua da casa do Ozzy. E daí toda vez, mas toda vez, eles falavam, tchau Ozzy, falou. O Ozzy descia e ficava lá na rua e não era a casa dele, só que eles já tinham ido embora, ele tinha que ir a pé pra casa. Mas assim, eles fizeram isso dezenas de vezes e o Ozzy caía em todas, né? O Ozzy é muito lesado, né? Ai, gente. E eu também achei muito engraçado que o Tony deu origem à principal desculpa que a gente tem quando a gente quer. Porque assim, eu toco também, né, apesar de não ter mais banda e tal, mas quando eu tocava, tinha banda, era muito comum, assim, você tá numa banda, daí tem uma pessoa que você fala assim, meu, essa pessoa não dá, não toca bem, ou é muito chato, ou enfim, não dá pra ficar na banda. E a gente fala, putz, mas vai tirar o cara? Não é assim, né? E a desculpa mais comum da história do rock é assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos falar pra ele que a banda acabou, aí beleza, passa um tempo, a gente monta a banda de novo. E isso é uma desculpa muito ridícula, né? Muito covarde. E daí ele comenta que ele fez exatamente isso, né? Antes de ter o Black Sabbath. Ele falou, a gente não queria magoar ninguém, mandando embora, então a gente disse que a gente ia se separar. Depois disso ficamos sem nos ver por alguns dias e voltamos com apenas nós quatro. Ai, gente, que coisa ridícula. Todo mundo faz isso, né? Eu li isso aqui, eu li alto pro meu marido, ele deu risada, porque acho que todo mundo já fez isso uma vez na vida que tem banda. E também é muito legal que ele fala das controvérsias, né, em torno do Black Sabbath. Então, por exemplo, apesar do Black Sabbath ter esse título, né, o nome da banda, ter uma temática, ter as músicas, as melodias baseadas em trítono, etc, né, eles eram cristãos, né, eles, assim, não necessariamente cristãos, mas eles não eram satanistas, é isso que eu tô querendo dizer. E tinha muito essa confusão na época. Então, por exemplo, a Linda Blair, que é a atriz que fez o Exorcista, ia ver o show deles, né? Tudo bem, ela era super legal, ela namorava o Glenn Hughes, né, do Deep Purple.
Mas então tinha sempre essa aura, sabe? O Anton LaVey, que é o maior satanista aí de todos os tempos, ele também ia atrás deles pra fazer coisas. O Alex Sanders, que era outro bruxo britânico também. Então, achei muito engraçado uma ocasião que ele contou aqui no livro, que eles saíram do show, né? Aí eles subiram pro quarto e na hora que eles chegaram no corredor, assim, né, dos quartos, tinha uma galera sentada com uns capuzes pretos, sentado com a cabeça pra baixo, assim, né, imagina isso. E velas acesas, uma vela na frente de cada um. E tipo, eles olharam um pra cara do outro, tipo, né, vamos pro quarto. Daí eles pularam as velhinhas, assim, entraram no quarto e falaram, e aí, o que a gente faz? Que daí eles pensaram assim, meu, se a gente não fizer nada, isso aqui não vai ter fim, né? Então daí eles pegaram, saíram no corredor, apagaram as velas e cantaram parabéns. Eu achei isso muito engraçado, e daí a galera saiu muito brava, assim, e foi embora, sabe, decepcionada. Mas é muito engraçado, ele fala sobre essas coincidências todas, né? E então é muito legal, gente. Foi um livro que eu adorei ler, eu curti muito, não queria que acabasse. E fiquei com muita vontade de ler o livro do Ozzy, tem vários, aí eu tenho que ver exatamente qual que eu vou ler, qual que é o melhorzinho. Porque ele é bem político pra falar da saída do Ozzy, ele não entra muito em detalhes, assim, eu queria ler sobre isso. E também quero ler um livro novo aí que tem a biografia mesmo do Black Sabbath. Então é isso. E por último, eu li este livro aqui da Bel Pace, A Menina do Vale, tá? Ele é um livro que tá sempre aí nas listas dos mais vendidos da Exame, da Você. É um livro sobre empreendedorismo. E eu gostei bastante, apesar... O livro é bastante criticado, que falam que não é completo, mas, gente, é um livro fino, tá? Sobre empreendedorismo, é a história da Bel. Ela fala um pouquinho como foi a história dela de ter ido lá pro Vale do Silício e como ela começou a empreender, e dá dicas pra quem queira começar. Não é um livro, a bíblia do empreendedorismo, é um livro pra começar. Tanto que ela quis deixar o preço bem acessível, que se não me engano o preço de tabela é R$17. Eu comprei ele por 10 no sebo. Então é um bom livrinho pra você ler em um dia mesmo. E se você tiver a fim de empreender, é um livro legal que te dá uma motivação inicial, assim. Gostei também. Então foi isso, essas foram as minhas leituras de junho. Não li muito, mas acho que li o suficiente, 6 livros é uma marca legal. E é isso, até o próximo vídeo com as leituras de julho, então.